Olá pessoal, vamos iniciar a nossa aula prática sobre trombose e embolia. Faremos uma breve revisão sobre o assunto da trombose e da embolia e após isso falaremos um pouco sobre a prática clínica e também iremos descrever algumas peças macroscópicas e microscópicas sobre o tema. Primeiramente, gostaria de falar sobre a hemostasia normal. Hemostasia nada mais é do que um processo orgânico, o qual visa manter o sangue em estado líquido e livre de coágulos. Sempre que ocorrer um sangramento dentro do nosso corpo humano, o processo de hemostasia vai formar um tampão hemostático de forma rápida e localizada, resultando no bloqueio de qualquer lesão vascular, garantindo dessa forma a fluidez do sangue e a integridade dos vasos sanguíneos. Então, a hemostasia é a resposta fisiológica normal do corpo humano para a prevenção e interrupção de sangramentos e hemorragias. O oposto patológico desse processo se chama trombose. Esse processo de hemostasia ele vai se subdividir em três tipos: a hemostasia primária, hemostasia secundária e hemostasia terciária. No caso da hemostasia primária, nós temos primeiramente uma lesão do epitélio vascular da camada interna do vaso. Seguido, a gente vai ter um processo de vasoconstricção arteriolar, é um reflexo neurogênico de proteção para diminuir o afluxo sanguíneo naquela região, para diminuição do sangramento. Além disso, temos também a exposição da matriz extracelular com o colágeno subendotelial, o que vai ativar os fatores da coagulação. Posteriormente, teremos adesão e ativação de plaquetas, liberação de grânulos secretórios, recrutamento de plaquetas adicionais para agregação plaquetária e, por fim, a formação do tampão hemostático. Já com relação à hemostasia secundária, nós temos o fator tecidual sendo exposto pelo endotélio, ativação da cascata de coagulação, ativação de trombina, transformação do fibrinogênio circulante em fibrina insolúvel e, finalmente, a formação do tampão permanente. A terceira fase é chamada de hemostasia terciária. Nesta etapa, teremos a degradação da fibrina, chamada de fibrinólise. A fibrina, então, é degradada enzimaticamente. Teremos então a formação dos PDFs, que são os produtos de degradação da fibrina. Estes serão liberados na corrente circulatória, que por sua vez serão eliminados posteriormente por macrófagos, eliminando dessa forma o coágulo formado no processo de hemostasia secundária. Nesta fase também ocorre a reparação do vaso lesionado. É válido também lembrar que a hemostasia terciária ela ocorre de forma simultânea à hemostasia secundária, tendo então um equilíbrio entre a formação do coágulo e a sua degradação. Então, pessoal, resumidamente, vimos que o processo de hemostasia ele está subdividido em três fases. A primeira fase vai envolver a vasoconstricção da região afetada, processo de adesão com agregação plaquetária, o que leva à formação do tampão plaquetário inicial. A segunda fase envolve a formação da cascata de coagulação, com a formação de uma malha de fibrina polimerizada, que vai estabilizar o coágulo sanguíneo. A terceira fase, ou fase de fibrinólise, consiste na ativação do plasminogênio, o qual se transforma em fibrina. Este vai promover a lise, liberando os PDFs, ocorrendo nesta fase também a reparação do vaso lesionado. Lembrar também que o endotélio tem um papel fundamental no processo de hemostasia. Ele vai modular a hemostasia normal de acordo com efeitos opostos, procoagulantes e fibrinolíticos. As propriedades antitrombóticas do endotélio são efeitos antiplaquetários, efeitos anticoagulantes e efeitos
fibrinolíticos, que são ativados pelo plasminogênio tecidual, o TPA. Já as propriedades trombóticas são os efeitos plaquetários, que é a produção do fator de von Willebrand, que é o cofator na ligação plaqueta-endotélio, efeitos procoagulantes, com a produção do fator tecidual, e efeitos antifibrinolíticos, com a produção do inibidor, do ativador do plasminogênio. Pessoal, agora vamos falar sobre trombose. A trombose ela acontece quando os fenômenos que envolvem a hemostasia em condições normais tornam-se patológicos. Dessa forma, haverá a formação de trombos no interior de vasos, tanto de artérias quanto de veias. E existem 3 influências principais para a formação dos trombos. É a conhecida tríade de Virchow, que engloba a lesão endotelial, a alteração do fluxo sanguíneo, que pode ser decorrente de estase ou turbilhonamento desse fluxo sanguíneo, e também o estado de hipercoagulabilidade. Com relação à lesão endotelial, sabemos que ela ocorre preferencialmente em coração e nas artérias. O exemplo típico de lesão endotelial em vasos, em artérias, é a formação das placas de ateroma. A gente viu na aula de aterosclerose o processo da formação do trombo decorrente de uma placa de aterosclerose. Além disso, essa lesão endotelial ela pode ser decorrente de um trauma vascular direto. Pode ocorrer ainda mesmo sem rompimento, sem dano da superfície endotelial, que são os casos das disfunções endoteliais. O quadro trombótico inicia-se pelo depósito de plaquetas no local da lesão, como vimos anteriormente no processo de hemostasia. Outro exemplo de lesão endotelial é o que acontece na situação de infarto do músculo cardíaco. Existe a lesão dentro da musculatura e isso aí vai propiciar a formação do trombo. Além disso, temos também como exemplo as vasculites, inflamações dos vasos que também podem propiciar a formação de trombos. Já nos casos de trombose por alteração do fluxo sanguíneo, observa-se que existe um rompimento do fluxo laminar. O fluxo sanguíneo ele deixa de funcionar da forma normal, que seria o fluxo laminar. Isso aí vai dificultar a diluição dos fatores de coagulação ativados, vai retardar a ação dos fatores inibidores da coagulação. Além disso, ele vai ativar as células endoteliais e as principais causas são as que provocam turbulência no fluxo, que é o exemplo das próteses, catéteres e agulhas endovenosas, e as que provocam estase, como por exemplo no caso dos aneurismas e das varizes. Então sabemos que a turbulência ela contribui para a trombose arterial e cardíaca por causar lesão ou disfunção endotelial, assim como pela formação de bolsões contracorrentes e locais de estase. Sabe-se também que a estase é o fator principal na gênese de um trombo venoso. O fluxo sanguíneo, como a gente comentou, o normal é ele ser laminar, com as plaquetas e outros elementos das células sanguíneas fluindo centralmente no lúmen do vaso, separada do endotélio por uma camada de plasma de movimento mais lento. Dessa forma, a estase e a turbulência eles podem promover a ativação endotelial, aumentando a atividade procoagulante, a adesão leucocitária, entre outros eventos. Pode ocorrer também rompimento do fluxo laminar, o que permite que as plaquetas entrem em contato com o endotélio e, além disso, previnem a limpeza e a diluição dos fatores de coagulação ativados pelo fluxo sanguíneo fresco e o influxo dos inibidores dos fatores de coagulação. Já nos casos de trombose por hipercoagulabilidade, também chamadas de trombofilias, esse mecanismo ele contribui com um menor percentual para o estado trombótico, mas também é um importante componente no processo e
determinadas situações podem predominar. Então, esse estado de hipercoagulabilidade ele pode estar relacionado a fatores genéticos, como no caso das mutações genéticas no gene do fator 5 e no gene da protrombina, como também pode estar relacionado a fatores adquiridos, como no caso no repouso ou imobilização prolongada no leito, pacientes portadores de câncer, principalmente carcinoma de pulmão. Além disso, nós temos também o uso de anticoncepcionais orais, como também em pacientes obesos e tabagistas. Como principais fatores de risco para trombose, nós temos fraturas de fêmur ou do quadril, prótese de joelho ou de quadril, cirurgias de grande porte, como cirurgias abdominais e pélvicas. Além disso, o paciente politraumatizado, paciente com trauma raquimedular, cirurgias de artroscopia de joelho, acesso venoso central, quimioterapia, terapia de reposição hormonal, uso de anticoncepcional hormonal oral, neoplasias, como a gente falou, o carcinoma pulmonar, período pós-parto, então é interessante que você oriente a parturiente a deambular precocemente após o parto, estados de trombofilia, imobilizações prolongadas no leito, viagens prolongadas, idade avançada, cirurgia videolaparoscópica, obesidade, gestação e varizes em membros inferiores. Percebam neste slide que o risco de trombose em viagens prolongadas de avião, eles aumentam de acordo com a duração da viagem. Quanto mais tempo o paciente permanece sentado, maior o risco de ele evoluir com uma trombose e, consequentemente, um tromboembolismo pulmonar. Após a formação dos trombos, nós podemos ter eventos diversos. Primeiramente, nós podemos ter uma situação de resolução completa da formação do trombo, devido à atividade fibrinolítica que vai dissolver aquele trombo. Nós podemos ter ainda uma segunda situação onde ocorre organização e incorporação deste trombo à parede do vaso, resultando em uma área fibrótica. Uma terceira situação seria a organização do trombo e recanalização. Outra possibilidade é que ocorra a propagação deste trombo em direção ao coração e consequente obstrução de determinado segmento do corpo. É o que nós chamamos de embolia. A embolia, por sua vez, corresponde a uma massa intravascular solta. Essa massa ela pode ser sólida, líquida ou gasosa, que é carregada pelo sangue a um local distante do ponto de origem. Como geralmente os êmbolos são formados por trombos, denominamos de tromboembolismo a embolia causada por trombos. Esses êmbolos eles podem se alojar em pequenos vasos, produzindo oclusão parcial ou total dos mesmos. No caso de oclusão total, temos a situação de necrose isquêmica, ocorrência de isquemia, de falta de suprimento sanguíneo ao tecido, gerando infarto. Podemos ter, dessa forma, diversos tipos de êmbolos. Êmbolos de gordura, êmbolos produzidos por bolhas de ar ou nitrogênio, êmbolos provenientes de fragmentos de neoplasias, êmbolos provenientes da medula óssea, corpos estranhos e até mesmo de líquido amniótico. A embolia gordurosa ela acontece quando glóbulos gordurosos microscópicos viajam por dentro da luz dos vasos. Essa situação ocorre comumente nos casos de fraturas de ossos longos e a maioria dos casos é assintomática. Porém, podemos ter também uma síndrome conhecida como síndrome embólica gordurosa, que cursa com insuficiência pulmonar, sintomas neurológicos, anemia e trombocitopenia. Já a embolia gasosa, ela acontece quando êmbolos gasosos obstruem o fluxo vascular.
Da mesma forma como acontece com os trombos. Essa embolia gasosa ela pode ser decorrente de procedimentos obstétricos, pode ser decorrente também de lesões torácicas, mas o caso mais clássico é o caso da doença da descompressão. No caso das doenças de descompressão, nós podemos ter duas situações. O indivíduo que se desloca de um local de pressão normal para um local de pressão menor, nas grandes altitudes, como por exemplo a subida rápida de aeronaves não pressurizadas. E a segunda situação são indivíduos que trabalham em situações de hiperbaria e retornam a áreas de pressão normal, como é o caso de profissionais que trabalham em tubulões pneumáticos e o exemplo clássico, que é o mal dos mergulhadores, que são os profissionais que trabalham em grandes profundidades e possuem a pressão muito alta em cima deles, a coluna de ar e a coluna de líquido em cima do seu corpo, exercendo pressão, e devido à rápida subida à superfície, apresentam manifestações da doença da descompressão. O elemento essencial na gênese da doença descompressiva é o aparecimento de bolhas no interior dos líquidos orgânicos. Pela lei de Henry, sabemos que o aumento da pressão intraalveolar tendem a forçar os gases do ar a se dissolverem mais intensamente no plasma, sendo levados aos tecidos em concentração elevada. O gás mais importante nesse contexto é o nitrogênio, uma vez que não é metabolizado no nosso corpo humano e por estar presente na atmosfera em grande quantidade. Ele é o principal responsável pelo surgimento das bolhas na doença de descompressão. Também participam o oxigênio, o gás carbônico e até mesmo o vapor d'água, embora em proporções muito menores. Sem falar que esses gases eles têm maior solubilidade e menor pressão parcial. Então essas bolhas que vão se formar, elas aparecem em todos os líquidos do organismo, tanto no sangue como no líquido intersticial e no líquido intracelular. A presença de bolhas no sistema arterial provoca fenômenos isquêmicos localizados que são agravados pela constricção vascular induzida por aminas e pela tendência a microtromboses decorrente da liberação dos fatores de coagulação. A maior solubilidade do nitrogênio na gordura faz com que as bolhas apareçam de preferência nos tecidos ricos em lipídios, como o tecido nervoso. O quadro clínico da doença da descompressão ele é variado, e a gravidade vai depender da profundidade e do tempo de permanência em submersão. A forma grave dessa doença ela pode começar de forma branda, com uma sensação de cansaço que não passa após a imersão e tende a se agravar, em geral acompanhada de cefaleia. O quadro neurológico afeta as funções motoras, sensitivas e às vezes funções superiores do cérebro. Vai ocorrer diminuição da força dos membros, o indivíduo mergulhador sente os membros pesados, podem ocorrer paralisias em coordenação motora, perturbação do equilíbrio, distúrbios sensitivos como formigamentos, picadas, choques, e outras vezes o indivíduo se sente como se a cabeça estivesse vazia. Além disso, podemos ter comportamento alterado, alucinações, amnésia e, além disso, perturbações visuais como visão turva. Já os sintomas respiratórios são tosse, dispneia, taquipneia, sensação de queimação retroesternal e dor que se agrava com a inspiração forçada. São acompanhados por taquicardia e, nos casos mais graves, de hipotensão e choque. A causa desses sintomas é a formação de numerosas bolhas no interior dos vasos pulmonares. Agora vamos falar um pouco sobre a trombose venosa profunda, ou TVP. A trombose venosa profunda ela pode ocorrer em qualquer veia, mas existem locais preferenciais para que isso aconteça. As veias profundas dos membros inferiores estão mais sujeitas à estase, até porque elas precisam vencer a gravidade para fazer o retorno do sangue até o coração, e para isso elas contam apenas com a ajuda das válvulas que possuem as veias e também de contrações musculares.
Outra coisa importante é saber que quase todos os trombos que se desprendem e originam tromboembolismo pulmonar, que a gente vai ver mais à frente, estão nas veias iliofemorais. 50% dessas tromboses venosas profundas cursam com TEP. O risco de trombos na panturrilha gerarem TEP é muito baixo, é pequeno. De toda forma, a trombose venosa profunda na panturrilha é a principal causa de trombose venosa profunda iliofemoral. Então, como acabamos de citar, a trombose venosa profunda ela afeta principalmente as veias dos membros inferiores, como por exemplo a veia poplítea, e em decorrência dessa trombose nessa veia vai ocorrer a presença de dor local e edema distal. O sangue está tentando retornar ao coração, mas não consegue por conta do trombo. Isso aí vai provocar edema, vai provocar inchaço no membro. Além disso, a trombose venosa profunda ela pode ser assintomática. E o grande perigo, a situação mais grave, mais temerosa da trombose venosa profunda é a ocorrência de tromboembolismo pulmonar, que é o famoso TEP. O trombo que se formou no membro inferior, ele pode migrar através da luz do vaso e ir até o coração, do coração através das artérias pulmonares irem para os pulmões, causando tromboembolismo pulmonar. E se no caso for um tromboembolismo maciço, essa pessoa tem um grande risco de evoluir com morte súbita. Então, o embolismo pulmonar ele consiste na oclusão da artéria pulmonar ou de seus ramos por algum tipo de material, no caso pode ser trombo, ar, líquido amniótico ou gordura, que foram originados em outra parte do corpo. Já o tromboembolismo pulmonar e a trombose venosa profunda muitas vezes são classificadas como uma entidade única, conhecida como doença venosa profunda. Os principais fatores de risco para essas condições são idade superior a 65 anos, obesidade, tabagismo, trombofilia, imobilização, pós-operatório, trauma, gravidez, câncer, uso de anticoncepcional oral, dentre outros. A gente já viu num quadro alguns slides atrás. E com relação à apresentação clínica desses pacientes, a gente pode ter pacientes assintomáticos até quadros graves com grande repercussão hemodinâmica. A dor torácica e a dispneia são os sintomas mais frequentes nesses pacientes, sendo geralmente de início súbito, mas também pode evoluir no curso de alguns dias. Algumas manifestações são mais comumente correlacionadas a uma oclusão maciça, como a síncope e a hipotensão. O tromboembolismo pulmonar é considerada a terceira doença cardiovascular que mais mata. No caso, ela perde apenas para a doença arterial coronariana e também perde para o acidente vascular cerebral. E ainda é uma das principais complicações que leva à morte pacientes que estão hospitalizados. Nessa imagem macroscópica, nós podemos ver um êmbolo em cavaleiro obstruindo a passagem do sangue, dessa forma impedindo, bloqueando o fluxo sanguíneo e a troca gasosa, a hematose pulmonar dentro dos pulmões. Para o diagnóstico de tromboembolismo pulmonar, além da clínica, podemos lançar mão de testes de apoio, como por exemplo dedímero, gasometria arterial, raio-x de tórax, e temos também os testes de confirmação, como a cintilografia pulmonar, angiotomografia e a angiografia. Então, o paciente com diagnóstico sugestivo, com clínica sugestiva de TEP, ele vai apresentar-se dispneico, dificuldade respiratória, ele pode apresentar também dor torácica e geralmente taquipneia importante, acima de 30 incursões por minuto. Além disso, ele pode apresentar angústia respiratória, sudorese, suando bastante, cianótico e também com taquicardia. No exame físico desse paciente, os sinais mais comuns são o uso da musculatura acessória, tiragem intercostal, e além disso ele pode queixar-se de enjoo, de estar se sentindo enjoado, com vontade de vomitar, e também apresentar tosse seca e ainda situações onde ele pode apresentar hemoptise.
Então, como a gente acabou de falar, né, além da clínica, podemos lançar mão de alguns exames complementares. E o raio-x, embora não seja um exame confirmatório, ele traz algumas informações importantes que vão auxiliar o diagnóstico e também servem de ilustração para as nossas aulas de distúrbios hemodinâmicos. Alguns sinais são bem característicos e vão mostrar a oclusão do vaso, a área de infarto no parênquima pulmonar, dentre outras alterações. Então vamos ver adiante essas alterações encontradas nos exames de raio-x. Os principais sinais radiológicos, então, são o sinal da corcova de Hampton, a oligoemia regional, que nada mais é do que a redução da vasculatura pulmonar em determinada área do parênquima pulmonar, que é o sinal do Westmark, sinal de Fleischner, que é alteração no calibre dos vasos em uma área específica, e o sinal de Pala, que nos remete ao alargamento da artéria pulmonar. Aqui neste raio-x nós vemos o sinal de Westmark, que corresponde a uma área de oligoemia, uma área com menor perfusão sanguínea, que está localizada no pulmão direito, no lobo superior do pulmão direito. Neste segundo raio-x, vemos o sinal da corcova de Hampton. Podem observar no lobo inferior do pulmão esquerdo, nós temos uma área de opacidade com ápice voltado para o hilo pulmonar e sua base voltada para a região pleural. O intervalo entre o episódio embólico e o aparecimento desta opacidade varia em torno de 10 a 12 horas até vários dias após a oclusão vascular. Neste raio-x vemos o alargamento da artéria pulmonar direita, como também uma área discreta de oligoemia no lobo superior do pulmão direito. Observem que existe uma atenuação da trama vascular nesta região. É o famoso sinal de Westmark. Então, para quem teve dificuldade em visualizar a artéria pulmonar direita, eu coloquei esse esqueminha aí, onde a gente consegue ver bem as estruturas do coração e do pulmão no exame de raio-x. Então, percebo ali o tronco da artéria pulmonar, a artéria pulmonar esquerda e a artéria pulmonar direita. Lembrar que podemos ter outras alterações ao exame de raio-x. Uma delas é o derrame pleural no lado acometido. Geralmente esse derrame pleural é de pequena intensidade e também podemos ter a presença de atelectasia pulmonar, o colapso da região acometida do parênquima pulmonar. Devido à clínica variada, como também devido à pouca sensibilidade e especificidade dos exames de rotina para diagnóstico de TEP, torna-se importante e necessária a estimação da probabilidade clínica que um paciente tem de apresentar TEP antes mesmo da realização desses exames. E para isso, hoje em dia, a ferramenta mais utilizada é o score de Wells. Esse score de Wells ele leva em consideração os principais fatores de risco para o desenvolvimento desta doença. Então, para cada aspecto do score é atribuída uma pontuação específica e o somatório final dessa pontuação nos garante de maneira aproximada a probabilidade do indivíduo apresentar tromboembolismo pulmonar. Se o somatório dos pontos der maior que 7, o paciente tem uma probabilidade alta de estar apresentando um episódio de TEP. Se a pontuação somar de 2 a 6 pontos, essa probabilidade é média, e se o somatório for de 0 a 1 ponto, a probabilidade de TEP é baixa. Com relação à morfologia dos trombos, sabemos que eles podem se desenvolver em qualquer parte do sistema circulatório, dentro das câmaras cardíacas, nas válvulas do coração ou ainda nas artérias, veias ou capilares. Os trombos arteriais ou cardíacos vão
se iniciar nos locais de turbulência ou ainda nos locais de lesão endotelial. Trombos venosos, por sua vez, ocorrem caracteristicamente em locais de estase, de estagnação do sangue. Os trombos são focalmente ligados à superfície vascular, ao endotélio subjacente. Os trombos arteriais tendem a crescer em direção retrógrada do ponto de ligação, isto é, para trás do ponto de ligação, enquanto que os trombos venosos eles tendem a se propagar na direção do fluxo sanguíneo, para adiante do ponto de fixação. Desta forma, tanto os trombos arteriais quanto os trombos venosos se propagam em direção ao coração. A parte propagadora de um trombo geralmente não é bem fixada, sendo esta parte do trombo mais suscetível de fragmentação e posterior embolização. As linhas de Zahn elas podem ser observadas tanto macroscopicamente quanto microscopicamente. Essas laminações aparentes se devem às deposições de fibrina e plaquetas, alternando-se com camadas escuras cheias de glóbulos vermelhos. Essas alterações são significativas e mostram que esse trombo foi formado num fluxo sanguíneo. E a sua presença pode, por exemplo, distinguir a trombose que ocorre antes da morte do coágulo não laminado que ocorreu após o óbito. Os trombos arteriais geralmente vão se localizar em ordem decrescente de frequência nas artérias coronárias, artérias cerebrais e artérias femorais. Já os trombos venosos formam um longo trajeto através do lúmen do vaso. Como eles se formam na circulação de baixa pressão, na circulação venosa lenta, eles tendem a conter mais glóbulos vermelhos, como também relativamente menos plaquetas. Então, dessa forma, esses trombos são conhecidos como trombos vermelhos ou trombos de estase. Outro detalhe com relação ao trombo produzido em vida e após a morte é que o coágulo que ocorre após o óbito, ele, em determinadas situações, pode ser confundido com os trombos venosos que acontecem antes do óbito. Nestes casos de coágulos formados após a morte, eles têm aspecto gelatinoso, com uma porção vermelha escura, onde os glóbulos vermelhos se instalaram pela gravidade, e uma porção superior amarelada, que não estão habitualmente aderidos à parede subjacente. Eles não se aderem ao endotélio, à parede do vaso. Em comparação, os trombos vermelhos são firmes e focalmente aderidos e, além disso, ao serem seccionados, vão revelar de forma macro e microscópica as linhas de Zahn, que a gente já viu anteriormente. Nesta imagem podemos ver um trombo misto na veia ilíaca. Esses trombos em grandes veias dos membros inferiores são causados principalmente pela lentificação da circulação, pela estase sanguínea, nos pacientes acamados e também naqueles submetidos a grandes cirurgias. A mobilização de um trombo como este, por exemplo, durante a deambulação, tosse, esforço para defecação, pode causar uma embolia pulmonar maciça que tem grande chance de levar o indivíduo ao óbito. Nesta imagem microscópica, nós podemos constatar a presença de uma placa de ateroma, que nada mais é do que o espessamento da camada íntima de uma artéria. Vimos isso nas aulas anteriores. Esta camada, normalmente, ela se restringe ao endotélio vascular, portanto, uma camada muito fina. Na aterosclerose, esta camada íntima ela pode ficar muito espessa. Esse espessamento ele se deve à formação de tecido fibroso denso que vai conter fibras musculares lisas. Como falamos nas aulas anteriores, essa íntima espessada a gente vai ter a deposição de lipídios, inclusive cristais de colesterol, o que vão dar uma cor amarelada e consistência mole ao centro dessas placas. Podemos observar também, nesta imagem microscópica, a presença de calcificações.
que são comuns nesse tipo de lesão. Essa calcificação ela aparece como material amorfo de cor roxa. Se esta calcificação for extensa, ela pode dar um aspecto de casca de ovo à parede da artéria. Então, pessoal, a aterosclerose é uma causa comum de trombose, sendo responsável pelo infarto agudo do miocárdio, por exemplo, por grande parte dos infartos cerebrais, dentre outros. O mecanismo a gente já viu em aulas anteriores também. A aterosclerose ela vai causar trombose através da lesão do endotélio vascular, o que propicia a agregação de plaquetas sobre o colágeno subendotelial, que é um dos elementos da tríade de Vishal. Dando continuidade à nossa parte prática sobre trombose, eu trouxe algumas questões para exercitarmos o nosso conhecimento. Primeira questão, são fatores de risco para embolia pulmonar? Letra A, imobilidade prolongada, cirurgias extensas, gravidez e pós-parto, distúrbios na coagulação do sangue. E letra E, todas as alternativas estão corretas. Então, pessoal, sabemos que diversas condições elevam o risco de tromboembolismo venoso, que é o TEV, que é uma entidade composta tanto pela trombose venosa profunda, o TVP, quanto pelo tromboembolismo pulmonar, que é o TEP. Os mais clássicos são malignidade ativa, um indivíduo com câncer ativo, a imobilidade, trombofilia conhecida, trauma ou cirurgia recente, paciente idoso, infarto agudo do miocárdio ou acidente vascular cerebral, insuficiência cardíaca e ou respiratória, infecção aguda, doença reumática, tromboembolismo venoso prévio, obesidade e terapia hormonal. Então, para esta questão, temos como gabarito a letra E. Todas as alternativas estão corretas. Próxima questão. O tromboembolismo pulmonar é uma complicação temida nos pacientes cirúrgicos, principalmente no pós-operatório. São fatores de risco para o tromboembolismo pulmonar, exceto letra A, obesidade e traumas em membros inferiores, letra B, varizes de membros inferiores e alguns tipos de câncer, letra C, uso de anticoncepcional em idade acima de 40 anos, voos de longas distâncias e pós-parto, e letra E, fraturas ósseas e alcoolismo. Para essa questão, usaremos o mesmo critério que usamos para a questão anterior. Na letra A, obesidade e traumas em membros inferiores são sim fatores de risco para tromboembolismo pulmonar, varizes de membros inferiores e alguns tipos de câncer, como o câncer de pulmão, por exemplo, câncer de pâncreas. Uso de anticoncepcionais e terapia de reposição hormonal também vão aumentar o risco de tromboembolismo pulmonar, idade avançada, voos de longas distâncias e pós-parto também, fraturas ósseas também, risco de tromboembolismo pulmonar por êmbolos de gordura, e o alcoolismo não configura fator de risco para tromboembolismo pulmonar por si só. Então, o gabarito dessa questão é letra E. A respeito da embolia gordurosa, é correto afirmar que A. Seus sintomas se manifestam imediatamente após o trauma. Letra B. Em geral, ocorre bradicardia. Letra C. A instalação do coma é lenta. Letra D. As petequias costumam ocorrer após uma semana do trauma. E letra E. Ocorre hipoxemia arterial. Com relação à tríade da embolia gordurosa, nós temos a hipoxemia, associada a alterações neurológicas, mais rash petequial. No caso, a alternativa A está incorreta porque normalmente há um período de latência de 12 a 72 horas para o aparecimento dos sintomas. Na alternativa B, geralmente ocorre taquicardia e não bradicardia. Na letra C, a alternativa também está incorreta porque há normalmente confusão mental aguda. A alternativa D também está incorreta, porque geralmente é um período de latência de 12 a 72 horas.
E a letra E é a resposta correta, pois a hipoxemia arterial faz parte do quadro clínico da embolia gordurosa, faz parte da tríade da embolia gordurosa. Próxima questão. Os sintomas de tromboembolismo pulmonar são inespecíficos. Entretanto, a instalação aguda, muitas vezes súbita, de determinados sintomas, principalmente em pacientes com fatores de risco para a TEP, deve ser considerada nessa hipótese diagnóstica e iniciar a condução da investigação diagnóstica. Qual o sintoma mais frequentemente encontrado no TEP? Letra A, tosse, letra B, dispneia, letra C, hemoptise e letra D, dor torácica. Então, pessoal, sabemos que existem protocolos e critérios a serem adotados para o diagnóstico de tromboembolismo pulmonar. Embora exista a escala de Wells, que nos ajuda a avaliar a probabilidade do paciente estar evoluindo com um tromboembolismo pulmonar, é necessário que o diagnóstico seja confirmado por exames complementares, pois os dados clínicos são insuficientes para confirmar a doença. Contudo, todo paciente com fatores de risco avaliados através de scores, como o do Wells, que desenvolver dispneia súbita, o TEP deve ser prontamente suspeitado. De acordo com alguns estudos, o sintoma mais comum do tromboembolismo pulmonar é a dispneia, presente em até 73% dos pacientes. Então, a alternativa correta seria a letra B. A dispneia é o sintoma mais comumente observado em pacientes com tromboembolismo pulmonar. Por último, sobre o tromboembolismo pulmonar pós-operatório, é errado afirmar. Letra A. A maior parte dos casos tem sintomatologia exuberante e é diagnosticada clinicamente. Letra B. Pode ser fatal já em sua primeira manifestação. Letra C. Dentre os sintomas associados estão dispneia, taquipneia e ou dor torácica. E letra D. O uso de contraceptivos orais aumenta o risco de sua ocorrência. Então, pessoal, nessa questão já vemos que a letra A é a única alternativa incorreta, porque a maioria dos episódios iniciais de TEP tem sintomatologia sutil, principalmente no pós-operatório, onde o paciente costuma estar em repouso, geralmente deitado no leito, realizando pouco ou quase nenhum esforço físico. A letra B está correta, a depender do tamanho do trombo, do vaso que é obliterado. Pode ocorrer morte súbita na primeira manifestação. A letra C também está correta, a gente viu na questão anterior que a dispneia é o sintoma mais frequente. A taquipneia também é muito comum e a dor torácica também. E a letra D, o uso de contraceptivos orais aumenta o risco de sua ocorrência. Então já está consagrado aí esse conhecimento a respeito dos anticoncepcionais orais. Eles aumentam sim o risco de trombose, de tromboembolismo pulmonar. Tá ok? Então, pessoal, finalizamos aí a nossa aula prática de trombose e embolia. Espero que tenham gostado e até a próxima.